Bom dia, prezados! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Jogo Jurídico. No capítulo de hoje eu vou falar para vocês de uma coisa muito interessante para nós advogados, que é como os juízes decidem os processos judiciais. E vamos tratar desse ponto a partir da teoria da ciência. Nós vamos falar de dois conceitos que vocês provavelmente nunca devem ter ouvido na faculdade de vocês, que são o contexto de descoberta e o contexto de justificação. Muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, o direito ele não é um método para como os juízes vão decidir um processo judicial. Na verdade, ele é utilizado sim como ferramenta de justificação dessa decisão. Ou seja, basicamente, primeiro o juiz decide o caso e depois ele tenta justificá-lo. Isso é uma compreensão muito importante. E nós podemos avaliá-la em vários cenários muito interessantes, como aconteceu nessa semana no caso da decisão de reabertura do comércio aqui do Distrito Federal. Quem não conhece o caso ainda, basicamente o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo para suspender a reabertura do comércio que estava previsto, salvo engano, para o dia 11 agora de maio. A magistrada definiu uma tutela de urgência, preconizando que a reabertura do comércio deveria ser escalonada. Mesmo o governo do Distrito Federal apresentando toda uma argumentação técnica, ela se pautou num parecer de um médico, que, salvo engano, ele era PhD em endocrinologia, e ela decidiu, com base nesse parecer, fazer uma reabertura escalonada do comércio do Distrito Federal, estabelecendo várias etapas, etc. E o governo do Distrito Federal recorreu agora dessa decisão, afirmando que não é competência do Poder Judiciário tratar dessas questões. Nem eles dispõem do arcabouço técnico para tanto, nem dispõem do conhecimento empírico que o governo tem da questão de como resolver essa situação. Independente de quem está correto, percebam, senhores, que, na verdade, a juíza ela já tinha uma pré-concepção no sentido de se comover com a tese apresentada pelo Ministério Público. Ela se convenceu da narrativa do Ministério Público de que era necessária a proteção das pessoas com base no comércio e ela elegeu um arcabouço técnico para fundamentar sua decisão. Como a gente está vendo muito fortemente nessa crise, existem vários arcabouços técnicos de várias naturezas. Alguns muito mais críveis do que outros, naturalmente, mas se você quiser fundamentar sua decisão de alguma forma, você vai conseguir com base em estudos que vão amparar a sua tese. Isso é de suma importância no direito e acontece em muitos casos. Nós temos que vencer o processo, senhores, no contexto de descoberta. O que é o contexto de descoberta? É justamente quando o juiz forma sua convicção sobre a realidade daquele caso. Quando ele compreende o que é a narrativa adequada para a solução do litígio. Depois, ele vai procurar uma fundamentação que encaixe nessas suas pretensões. Então, senhores, normalmente a teoria clássica do direito pensa que se você apresentar uma justificação boa, você vai ganhar o processo. Não é isso. Você deve conduzir o juiz na narrativa que é a melhor solução do processo. E, claro, você tem que ter uma justificação boa para essa narrativa, porque senão quando o juiz for passar para o momento do contexto de justificação, ele não vai ter elementos para justificar seu processo. No entanto, a verdadeira vitória no processo é nesse contexto de descoberta. É quando ele forma sua convicção, como quando o Ministério Público conseguiu construir uma narrativa que convenceu a juíza de que o comércio não poderia ser reaberto do jeito que o GDF queria. Então, a juíza foi buscar uma fundamentação no caminho que amparava a justificação daquela narrativa. Temos, então, sempre em questão isso, e nós já abordamos um pouco disso daqui, que a construção da narrativa é ela que vai comover o juiz nesse contexto de descoberta. Nós vamos falar um pouquinho mais desse contexto de descoberta e do contexto de justificação no próximo vídeo. Eu vou começar a abordar com vocês como trabalhar esses conceitos, como, vamos dizer assim, comover o juiz nesse contexto de descoberta nos outros casos, trazendo também experiências da minha prática processual para vocês e da minha pesquisa no mestrado, quando eu escrevi um livro sobre fundamentação de decisões judiciais do STF. É um livro bem interessante no qual eu demonstro como o Supremo consegue justificar de forma, às vezes, totalmente arbitrária as suas decisões, tendo em vista que ele já assumiu a priori um contexto determinado de descoberta. Então é isso, prezados. Obrigado por assistir. Curta e compartilhe o nosso vídeo para ajudar o canal e tenha um bom final de semana. Valeu!